Boa noite, gente. Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal, Pastor Eliel Filho. É um imenso prazer estar com vocês aqui novamente pelo nosso canal para explanar mais uma aula e através desse conteúdo que vai ser aplicado, do curso básico em teologia. Na aula passada nós falamos sobre a bibliologia, e aprendemos uma gama de conhecimentos, e a aula passada foi uma aula muito proveitosa, Eu creio que essa aula também vai ser muito proveitosa na introdução à teologia, que é o segundo módulo do curso básico em teologia. Você pode aí nos acompanhar nas redes sociais. Essa aula vai ser postada, Você pode também acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, Facebook e em especial aqui no YouTube, Introdução à teologia, Nós fazemos a leitura, da apostila, porque essa apostila ela é bem elaborada, serve de base para a gente entender, sobre o conteúdo, E sobre isso que vai ser falado através desse módulo Introdução à Teologia, O que é teologia, O primeiro passo a entender é o que é de fato teologia, O significado. Muito se fala sobre teologia, muito se fala sobre exegese, muito se fala sobre homilética, hermenêutica, Outras matérias que se destacam na teologia, mas a gente vai aprender sobre a teologia em sua significância. Vamos observar a leitura, Vamos ler agora o significado, a doutrina de Deus, Introdução. Estamos na segunda matéria do curso básico em teologia e vamos estudar sobre a introdução à teologia. Quero frisar que estudaremos os seguintes tópicos. O que é teologia? Deus existe? Definições sobre Deus e os atributos de Deus, Aí são os conteúdos que nós iremos estudar, Primeiro, o que é teologia? A palavra teologia vem do grego theo, que significa Deus, e logia, que significa logos, verbo ou palavra, Então, o que significa teologia? Teologia é o estudo sobre Deus, O estudo acerca de Deus, Acerca dos atributos de Deus, Acerca das atitudes de Deus, acerca das ações de Deus, Então, a teologia, ela estuda tudo o que é concernente a Deus, O que é concernente à palavra dele, a palavra de Deus, Ela é o nosso manual, é através dela que nós aprenderemos sobre Deus. Então, aí na nossa apostila nós vemos uma citação, de João, capítulo 1,
né? Versículo 1. Mostra Jesus como o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Sendo assim, teologia é uma palavra, estudo ou tratado sobre Deus. Tipo de teologia, né? Existem vários tipos de teologia. A primeira é a teologia sistemática. É o estudo da teologia em sistema organizado, textos bíblicos e conhecimento humano para formar matérias teológicas. É o que a gente está fazendo agora, né? A teologia sistemática, ela elabora as matérias, né? A teologia sistemática, ela traz esse apanhado de vários conteúdos. Então, todo teólogo, todo estudante tem que conhecer a teologia sistemática, né? Porque é através da teologia sistemática que nós vamos entender a ordem dos conteúdos, né? Porque não adianta estudar e não entender a ordem do estudo, né? A ordem do livro, a ordem da apostila, a ordem do método de estudo, né? Tudo se tem uma ordem, né? Então, na teologia, nós temos uma matéria que estuda essa ordem, né? Que nós chamamos de teologia sistemática. É o estudo, né? De forma organizada. As escrituras não estão organizadas de forma sistemática por assunto. E é isso que a teologia sistemática faz. Ela organiza, né, a metodologia, né, a metodologia bíblica, né? E através da metodologia bíblica você pode conhecer os livros da Bíblia, né, de forma organizada, né? Porque quando a Bíblia foi organizada, quando a Bíblia foi escrita, ela não teve essa organização, né? E o que parte disso é que os tradutores começaram a estudar a Bíblia e dividir a Bíblia, né? Nós vimos na aula anterior que a Bíblia é dividida em livros, né? E nesse divisor de águas, nós temos o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, né? Então, eis aí a importância da teologia sistemática. Vamos mais à frente, né? A teologia sistemática tão somente organiza tais assuntos de forma organizada, você pode ver aí, né? Deixa eu só ampliar mais um pouco aqui. De forma sistemática, né? Por exemplo, a armatiologia é a doutrina do pecado, né? Soteriologia, doutrina da salvação. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, né? Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo. Angeologia, né? Doutrina dos anjos. E assim por diante, né? Sucessivamente. Dentro da teologia sistemática, nós vemos, né, a divisão, né, dos assuntos, né? E a teologia sistemática ela é essencial na vida do estudante de teologia, né? Porque vai conhecer o passo a passo, né? É como se nós analisarmos, é como se um leitor, né, de qualquer livro que seja, começasse a ler o livro pelo final. Ninguém inicia a leitura do livro pelo final, né? Então a gente inicia a leitura pelo início, né?
No caso, a Bíblia a gente começa pelo livro de Gênesis, né? Pelo livro de Gênesis, para depois chegar até o livro de Apocalipse. Porque a leitura ela tem que ser sucessiva, mas de forma sistemática, para que o leitor comece a observar a Bíblia, né? E os seus campos. E entender, né, o real significado de cada livro, né? Não adianta ler o último livro da Bíblia se não entende nem o livro de Gênesis, né? Aí vai complicar a leitura do leitor, né? Aí tem a teologia bíblica, né? Vamos aqui levantar um pouco aqui. Teologia bíblica é o estudo da Bíblia, né? Analisando textos bíblicos, histórias bíblicas, etc, né? Já a teologia bíblica, ela é mais analística, né? Ou seja, a teologia bíblica, ela frisa os textos bíblicos, né? As histórias bíblicas. Essa forma de fazer teologia respeita-se muito o texto bíblico, né? Há um esforço muito grande em se entender, por exemplo, o contexto em que cada documento bíblico foi escrito, né? Entender, né, a época de cada livro, né? A época de cada conteúdo, né? A teologia bíblica, né, estuda o texto, né, na sua essência, né? O texto bíblico, né? Porque o texto bíblico tem dois pontos importantes que nós devemos observar, que é o contexto histórico, né? O contexto histórico e o contexto atual. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos e entendemos duas coisas, que você não pode querer trazer, né, o contexto histórico e aplicar no contexto atual, porque existem passagens que são destinadas, existem passagens que possuem uma relatividade ao povo da antiguidade, né? Ou seja, ao povo de Israel. Existem passagens na Bíblia que são destinadas, né, ao povo de Israel. E existem passagens que são destinadas ao povo de hoje, né? Então não pode criar uma confusão na mente do leitor, né? Como pensava o autor do texto? Como pensavam os que eram os primeiros destinatários das epístolas? Qual é o contexto cultural e histórico em que o texto foi escrito e recepcionado? Há um cuidado enorme em conhecer as palavras originais, né? Nós vimos na matéria de bibliologia, né, que a Bíblia ela foi escrita no aramaico, né, e a maior parte no hebraico, né? E quando ela foi escrita no hebraico e no aramaico, né, ela foi escrita com esse entendimento de que a linguagem, né, ela era uma linguagem direcionada ao povo hebreu, né?
ao povo hebreu, o primeiro povo que foi escolhido por Deus, logo lá no começo, né? Nós vemos logo no começo, com Moisés lá no Egito, né? O povo do Egito conhecia, né, o povo de Deus como os hebreus, né? Os hebreus. E ali nasce uma nação por intermédio de Moisés, nasce uma nação por intermédio, né, de Moisés, que foi escolhido por Deus, e conviveu no Egito, estudou as teorias do Egito, conheceu a cultura do Egito, mas Deus tirou Moisés do Egito com o intuito de trazer uma redenção para o povo hebreu. O povo hebreu precisou sair da terra do Egito, E quando sai da terra do Egito, passou a peregrinar no deserto, mas não foi desamparado por Deus, o povo hebreu. E a teologia, né? O que nós de fato estamos falando, falando sobre a teologia sistemática, ela organiza os textos bíblicos, né? Já a teologia bíblica, né, ela analisa os textos bíblicos, né? O próximo assunto é uma pergunta, né? Uma pergunta teológica, né? Da filosofia cristã. Deus existe? Deus existe? Muita dúvida tem surgido na mente de muitas pessoas e muitos têm se questionado sobre esse assunto, mas vamos, através dessa matéria, falar um pouco sobre a criação do universo, para entendermos um pouco sobre o Criador e suas criaturas. Para a ciência é muito mais fácil acreditar que o universo, que é um conjunto de tudo que existe, veio existir a partir de uma explosão chamada Big Bang, do que acreditar que tudo foi escrito por um ser supremo. A Bíblia, né, contradiz a ciência, pois ela afirma em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio que Deus os céus e a terra. É uma pergunta interessante e bem curiosa, né? E eu creio que o cristão em si, ele não pode fazer essa pergunta, né? Porque há uma tendência, né? Há uma tendência nessa pergunta. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter certeza de que Deus existe. Temos que ter certeza que Deus existe. É duas certezas que nós devemos ter. A primeira certeza é a certeza de que Deus existe, e a certeza de que temos a salvação,
porque é tornar invalidado você acreditar em algo que não existe. Nós acreditamos em algo que existe, em algo que existe. Muito bem. Continuando a leitura. Na verdade, Deus é o Criador de todas as coisas. Agora você observa que o versículo 2 afirma que a terra era sem forma e vazia. Logo surge uma dúvida. Deus faz algo sem propósito? Na verdade, não. Aqui pode ser um ponto onde a ciência tem um pouco de verdade, e com a palavra de Deus poderemos entender melhor. Quando a ciência afirma que houve uma explosão, na verdade foi um impacto quando Lúcifer foi expulso do céu. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair na terra, né? E é testificado em Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, capítulo 18. Pode acreditar, a queda de Lúcifer na terra foi o motivo de a terra ficar sem forma e vazia. Muitos pregadores chegam a dizer que o primeiro pecado aconteceu no céu, quando Lúcifer foi expulso. Mas você vai ver na luz da palavra de Deus que o primeiro pecado aconteceu ou na terra ou em algum lugar do espaço entre o céu e a terra. É só ler, em Isaías 14, versículo 13 e o versículo 14. São indagações, São indagações. Sabemos que houve uma guerra no céu, Uma guerra no céu. E o espaço que ficou vazio, Porque no livro de Gênesis é comprovado e testificado que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Há um pluralismo a observar que Deus não estava só, tinha alguém com ele, Façamos está no plural, Façamos está no plural, Apesar de observar a deidade, dos três elementos, Pai, Filho e Espírito Santo, no original, em especial no original hebraico, a palavra Deus, ela se unifica, Ela se unifica não pelo fato de se dividir, mas pelo fato de expressar poder, Poder, ou seja, o Pai tem poder, o Espírito Santo tem poder, Jesus tem poder. Não que eles se dividam entre si. Nós vamos ver em uma aula mais específica sobre a Trindade, Não é nessa aula de hoje. Tem vários textos bíblicos, Definições sobre Deus. Se fôssemos tentar definir Deus, temos que ter logo em mente que Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, descrever as qualidades de Deus ou seus atributos. Deus possui as suas qualidades. O Espírito Santo possui as suas qualidades. O Filho possui as suas qualidades. E
cada um se encontra em um estado de poder. Deus se encaixa como o Supremo, né? Supremo, o maior de todos, aquele que tem todo o poder. O Filho, o seu sucessor, o Espírito Santo, o próprio Consolador. É o próprio Consolador. Os atributos de Deus. Esses atributos de Deus revelam quem Deus é e as suas qualidades. Essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso, o descrevemos com base apenas no que ele nos revelou a seu respeito. Os atributos de Deus, eles são ilimitados. A Bíblia vai descrever fato, a Bíblia vai descrever os atributos de Deus, né? E vai caracterizá-los, né? E o que é que entendemos? Aqui o que é que entendemos? Os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Atributos divinos são as características de Deus, a soma das quais define quem Ele é. Eles refletem diversos aspectos da mesma essência divina. Deus existe eternamente como três pessoas. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o que acabei de falar. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus, né? Existe só um Deus, mas nós não somos unicistas, né? Nós pregamos que existe um só Deus, né? Pelo poder. Mas existem três pessoas em um só, né? Três pessoas em uma só. A unidade de Deus, né? A unidade dessas três pessoas, ou seja, elas se unem em si. É diferente do unicismo, que para eles só existe Jesus, ou seja, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. Não, teologicamente falando, não. Deus é um, o Espírito Santo é um e Jesus é outra coisa. Jesus é outra coisa. Porque se fosse assim, Deus não teria criado o Filho, não teria criado os anjos, não teria criado o homem, os seres vivos. A teologia unicista, né? Quer tentar apagar o espaço do Espírito Santo, né? Especialmente o Espírito Santo. Mas não pode, porque é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que liberta o homem. O papel de regenerar a vida do homem é do Espírito Santo. Então, devemos compreender a essência da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus é a unidade. Significa que só existe um Deus e que ele é indivisível. Essa qualidade foi especialmente enfatizada no Antigo Testamento. Deuteronômio 6, versículo 4.
a unidade de Deus. Ou seja, ele é único, indivisível. Ou seja, ele não está imune, ele não é imune à corrupção. Ele é um só. Ele não se divide. Ele não se divide. Isso no sentido de ele não oscilar em seu poder, no sentido dele não oscilar na sua glória, no sentido de não repartir o seu poder, a sua glória. A Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém, ele é indivisível. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque se servir a um, vai agradar um, se servir a outro, vai agradar o outro. É assim. Segundo atributo, eternidade. O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo nem fim. Sua existência é eterna. Interessante. Ele é a própria eternidade. Foi ele quem criou a eternidade. Não tem como compreender Deus. Não tem como compreender Deus. A teologia, ela pode explicar. Ela pode explicar, mas ela não é absoluta, certo? Ela não é absoluta. Porque ela não pode explicar na sua essência como é Deus. A teologia, ela explica alguns atributos de Deus. Ela traz um resumo. De quem Deus é pelas suas ações, que são descritas no texto bíblico, na Sagrada Escritura. Unidade, eternidade. Terceiro, a sua imutabilidade. Significa que Deus não muda. Deus não muda. E tem aquele louvor, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É um exemplo de imutabilidade. Significa que Deus não muda. Ou seja, mas não é no sentido estático, ou seja, ele não se move, não. É no sentido de ele não mudar a sua personalidade. Entenda uma coisa, personalidade, ele não muda a sua personalidade. Ou seja, ele não é homem. Ele não é homem. Ele não tem mudança de personalidade. O homem muda. O homem chega ao ponto de falar a verdade e também de falar a mentira. Deus, ele não é imutável. Ele está em constância com a sua personalidade. Ele não muda. O pecado não muda Deus. As nossas ações não mudam Deus. As nossas fragilidades não mudam Deus. O nosso medo não muda Deus. O nosso caráter não muda Deus, porque ele não muda.
Infinitude significa que Deus não tem limites ou limitações, ele não tem fim. Deus não tem fim. A sua infinitude, ela vai de gerações a gerações. A infinitude de Deus vai de galáxias a galáxias. Ele é transcendente. Ele ultrapassa as eras. Ele ultrapassa o tempo. Ele ultrapassa a história. Ele ultrapassa a cronologia. Ele ultrapassa os céus. Essa é a infinitude de Deus. Justiça, liberdade, né? Justiça. A justiça está ligada à lei. A moralidade e a retidão, né? A justiça de Deus. Está ligada à lei. A lei de quem? A lei de Deus. A sua própria lei. A moralidade, ou seja, quando nós falamos de moralidade, quem é estudante de direito e os advogados explicam muito bem sobre a moralidade. É o estado de ser moral. É o estado de possuir caráter. Aquilo que não é imoralizado, aquilo que não é banalizado. Moralidade significa aquilo que não é banalizado. Ou seja, Deus é reto, ele não é banalizado. Ele é justo. Ele é intacto. Ele é perfeito. Ele é real. Ele não aplaude a desgraça do homem, o pecado. Ele não aplaude a ruína. Ele é reto. E só existe uma justiça que é justa, é a justiça de Deus. Ela não falha. A Bíblia diz: a justiça pertence a Deus. Deus é reto em si mesmo. É justiça. Vamos falar sobre liberdade. A liberdade de Deus. Deus, independente das suas criaturas e da sua origem, não há qualquer criatura que impeça Deus. Ou que obrigue a Deus de fazer alguma coisa. Deus é livre. Em suas mãos está a liberdade. Em suas mãos está o espaço. Em suas mãos está o tempo, a história. Em suas mãos está toda a autoridade. Certa feita me perguntaram se Satanás tem autoridade. Aí eu respondi a pergunta e disse: Satanás tem autoridade. Agora, ele não tem toda a autoridade, é diferente. É por isso que temos que estudar a palavra, porque uma coisa é você ter todo o poder em suas mãos, e uma coisa é você receber um encargo. Satanás recebeu o encargo de Deus. O encargo dele foi de destruir. Ele tem esse encargo para o resto da vida.
O encargo dele é a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Destruir as vidas, destruir a família, destruir a sociedade, destruir o que Deus fez. Ele é encarregado de fazer isso. Ele é encarregado de fazer isso. Mas ele não vai conseguir lutar contra os eleitos de Deus, certo? Espero que você tenha gostado aqui. Já vou resumir. Liberdade, ele é livre, onipotente. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com sua própria natureza, mesmo podendo tudo. O que ele escolhe fazer ou não tem motivos que só ele conhece. Ele tem poder. Ele tem poder. A onipotência é o poder de Deus. Ou seja, ele tem todo o poder. O poderio total. É o poderio de Deus. É o poderio de Deus. Ele tem poder para destruir o mundo agora, daqui a pouco. Ele tem poder. Ele pode destruir. Mas ele não faz. Ele não faz. Porque há um tempo. E esse tempo é dele. Mesmo tendo poder, ele não coloca um sentimento de vanglória. Eu vou destruir, ponto, acabou. Não. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas também é justiça. Muito linda essa qualidade. Tem outra qualidade, a onipresença. Significa que Deus está em todos os lugares. Como assim? Deus está no Japão. Deus está na África. Deus está nos Estados Unidos. Deus está na Nigéria. Deus está na América. Deus está na Antártica. Deus está em Roma. Deus está na Europa. Deus está no Afeganistão. Deus está em todos os lugares. É a onipresença de Deus. E ainda vem a onisciência. O que é onisciência? Deus sabe todas as coisas. Deus está acima da ciência. Ele sabe todas as coisas, porque foi Ele que criou a ciência. Foi Ele que deu o conhecimento ao homem. Foi Ele que deu a liberdade ao homem. Foi Ele, foi Deus. Tudo foi por meio dele. Certo? Santidade, ou seja, Ele é santo. Ele é puro, Ele não muda. Simplicidade, Deus também é simples. Soberania, Ele é supremo. Ele está acima de todas as coisas do universo, Ele está acima da terra e dos céus. Amor é um atributo de Deus. O amor envolve afeição. É o estado de afeição de Deus. Deus se afeiçoa com os seres humanos. Ele ama os seres humanos. A Bíblia diz que Ele ama o homem, mas aborrece o pecado. Vamos ficando por aqui. No nosso próximo vídeo, né? Essa segunda aula, esse segundo módulo. Segundo módulo. Nossa próxima aula vai ser sobre cristologia, né?
Então foi até aqui a nossa aula sobre introdução à teologia, né? Fique com Deus e nos acompanhe para mais aulas. Deus abençoe.